Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que estamos em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro ou na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém? Bendito seja Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero lhe convidar esta noite para, sabendo que você veio a este lugar para receber algo de Deus, sabendo que esta noite você veio a este lugar e o seu coração está aberto a receber aquilo que Deus tem para você, eu queria lhe convidar esta noite a receber um sentimento dentro de você. Eu queria lhe convidar esta noite a receber um sentimento que não é o mesmo sentimento do presbítero Leandro, do evangelista Rodrigo, de nenhum dos irmãos, das irmãs aqui presentes. Eu queria lhe convidar esta noite a receber o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você está pronto para receber isso esta noite, amém? Irmãos, por que eu quero lhe convidar a receber este sentimento? Porque este é o mais nobre de todos os sentimentos que alguém pode receber. Porque aquilo que Jesus sentiu é o que de mais importante e mais emocionante você vai poder sentir durante toda a sua existência nesta terra. Eu quero lhe convidar esta noite a receber o sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Então, se você está disposto a receber este sentimento, eu quero lhe convidar a abrir o seu coração. Eu quero lhe convidar a prestar muita atenção nesta palavra, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus que eu vou lhe pregar esta noite. E eu fico imaginando cá comigo, quando Paulo escreveu esta epístola aos Filipenses. Paulo, você começando a ler a epístola à igreja de Filipos, ele começa a dizer aos crentes daquela igreja, começa a dar algumas recomendações. E se você virar a sua Bíblia uma página antes, no capítulo de número 1, você vai ver que Paulo está no meio de uma época que não era muito diferente da nossa. A atitude dos homens, a atitude dos crentes, a atitude dos pregadores da época não era diferente do nosso tempo, porque Paulo está vivendo um tempo em que as pessoas estavam pregando a Cristo por ganância, as pessoas estavam pregando a Cristo por inveja, as pessoas estavam pregando a Cristo para se autoproclamar, para dizer: olha, eu preguei mais que você, eu ganhei mais almas que você, eu ajuntei mais pessoas que você, olha, eu consegui me expressar melhor do que você. E Paulo está dizendo que uns pregam a Cristo por inveja, outros por contenda, e ele diz, outros pensando que ia acrescentar mais sofrimento a Paulo, e ele está dizendo: olha, eu não estou nem preocupado com isso, contanto que Cristo seja anunciado, com o resto eu não me importo. Eu não me importo se eu vou sofrer, mas eu quero que Cristo seja anunciado. Aí quando chega no capítulo 2, ele começa a nos relatar este sentimento que houve em Cristo. Irmãos, mas eu fico pensando o seguinte, que o sentimento que houve em Cristo levou o Senhor Jesus a uma posição que não seria conquistada de outra maneira.
Eu quero que você entenda aqui no começo dessa mensagem que para se alcançar uma posição, que para se conquistar alguma coisa, é preciso que antes você tome uma atitude, e a atitude precisa ser a atitude correta. Não dá para você alcançar alguma coisa sem caminhar o caminho certo, sem andar pelo trilho correto. Tem que ser exatamente pelo plano de Deus. De outra forma não se conquista nada. E o que a Bíblia diz? Que Cristo, no versículo 9 que nós lemos aí, diz que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus pegou Jesus, depois do sentimento dele, depois de ver o sentimento do coração dele, Deus pegou Jesus e o exaltou soberanamente. Sabe o que quer dizer a palavra, a expressão soberanamente? De uma maneira soberana, na qualidade real, e colocou Jesus como a majestade novamente, que era o lugar dele antes. Jesus um dia, ele se despojou da sua glória, da sua majestade, da sua realeza, e desceu para ser como eu e você. Ele desceu para ser um pecador, para viver no mundo de pecado, ainda que a Bíblia diz que ele nunca pecou, ele nunca conheceu o pecado, foi tentado de todas as maneiras, mas não pecou. E assim ele aniquilou o pecado na carne. A Bíblia então diz que Deus depois pegou Jesus e o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Irmão, se você ler a Bíblia, Gênesis, Êxodo, e vier caminhando pela Bíblia até chegar ao livro de Malaquias, você não vai ver o nome de Jesus sendo tão exaltado. Pode ler, pode pesquisar, eu lhe desafio a fazer isso. Você não vai ver de Gênesis a Malaquias o nome de Jesus sendo tão glorificado. Você vai ver lá que quando as pessoas precisam tomar uma decisão, elas usam o nome do Senhor Jeová. Quando Moisés precisava de uma autoridade, de um nome de autoridade, para se apresentar aos israelitas lá no cativeiro no Egito, ele disse: olha, se me perguntarem quem tu és, o que eu vou dizer? Ele diz assim: eu sou o que sou. Diga que o eu sou me enviou. O nome de Jesus não aparece. Quando aparece um cidadão, a esposa de Manoá, no livro dos Juízes, e dá algumas recomendações a respeito do nascimento de Sansão, e depois aparece ao próprio Manoá, e de repente Manoá, impressionado com aquela figura, ele diz assim: olha, me diga uma coisa, qual é o teu nome? Para que quando o menino nascer nós ofereçamos um sacrifício. E ele diz assim: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E o nome de Jesus não aparece. Todas as vezes que você vê a ação de Deus no Antigo Testamento, o nome de Jesus não aparece. Isaías profetiza a respeito dele, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas Isaías não profere o nome de Jesus. Aí de repente chegamos em Mateus no capítulo 1, e o anjo diz: olha, você vai colocar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A partir daí a história da humanidade muda, porque de repente começa a vir Jesus, e a Bíblia diz que ele andava, e ele pregava, e ele começou a anunciar, começou a curar, começou a libertar as pessoas. Jesus começou a fazer uma obra tremenda no meio daquele povo que nunca tinha visto aquilo tudo acontecer. E ele tinha tudo para dizer: agora sim eu sou tal. Eu desbanquei o ministério de João Batista, porque a Bíblia diz que Jesus batizava e fazia mais discípulos do que João. Ele tinha tudo para bater no peito e dizer: o negócio é comigo, não é com João não. Tinha tudo para fazer isso.